Estamos aqui com mais um Comex em Foco da Abracomex e vamos falar agora sobre dicas para a negociação de contratação de frete internacional. São algumas dicas, algumas coisas práticas, né? Para quem já me conhece um pouquinho, eu costumo ser um pouco prática e objetiva para que nós possamos ter um máximo de aproveitamento quando estamos falando sobre um tema. Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou a Ariane Canestraro, sou administradora de empresas pela Universidade Federal do Paraná e depois administradora também com ênfase em comércio exterior pela Universidade Positivo, lá no Paraná também, pós-graduada em comércio exterior pela FECAP de São Paulo, que é Álvares Penteado de São Paulo, instrutora de cursos para algumas entidades, né, como a Abracomex, por exemplo. Tenho uma experiência aí de 27 anos de carreira na parte de comércio internacional. Isso engloba as minhas atividades, né, desenvolvidas como procurement, que é a busca e homologação de fornecedores, a parte de abertura de mercado, que é a prospecção de mercado externo para as empresas poderem exportar, a logística internacional, toda a parte cambial, porque também trabalhei em bancos, tudo que se refere a importação e exportação, a gente falando da parte documental, falando da parte de aduana. Tive também a oportunidade de fazer, né, de ter algumas participações em feiras internacionais, nos Estados Unidos, na Europa, e também fiz algumas visitas, né, várias visitas a fornecedores e clientes, e isso inclui aí um pouco mais de 20 países, o que me deu algumas condições de aprender a negociar, de aprender um pouco das culturas de outros países. Eu sou consultora de comércio exterior, trabalhei em algumas empresas lá como a Renault do Brasil, o Grupo Tecampe, lá de São Carlos, a American Glass, o Citibank, o Banco Itaú, a DW Logistics, que é uma empresa de logística, né, agenciamento de carga, a Riffel Motopeças, a Haifa, que é uma empresa de logística também. Nessas empresas eu tive uma carreira, né, desenvolvi uma carreira e ocupei alguns cargos de gestão. Então, hoje, o que nós vamos ver, né? O que nós vamos ver como algumas dicas, alguns tópicos que a gente vai abordar para nós contratarmos ou fazermos uma excelente contratação do nosso frete internacional. Nós vamos estudar um pouquinho, ver um pouquinho como é que funciona o mercado de frete internacional. Nós vamos falar que precisamos fazer o nosso planejamento e muito bem feito para nós podermos contratar um bom frete. Quando a gente fala em contratar, nós estamos falando que nós queremos sempre, né, ter o máximo de otimização com o menor custo, menor tempo, menor recurso possível a ser utilizado. Então, nós vamos ver alguns aspectos a serem considerados para atingirmos esses nossos objetivos. Nós vamos ver as cotações, como é que a gente faz as cotações e como é que se compõe o valor dos fretes. E aí a gente está falando em todos os modais, no aéreo, no marítimo e no terrestre. Nós não vamos falar aqui de ferroviário, porque como no Brasil não tem muito e fora do Brasil a gente tem um pouco, né? Não vamos nos ater ao ferroviário, vamos ater aos principais modais, aéreo, marítimo e terrestre. E vamos falar um pouquinho sobre avaliação de fornecedores, como é que a gente avalia os nossos fornecedores no momento de contratar um frete, quando é que a gente precisa trocar, né? Então vamos lá, né? Mercado de frete. O que a gente tem que saber sobre o mercado de frete? Quem é o armador? A gente fala bastante, né? No mercado internacional nós ouvimos falar bastante do armador. O armador é o proprietário do navio, é quem transporta a carga. Ele que é o dono e normalmente o dono dos containers também. Quem é o NVOCC, que a gente vai ouvir também falar sobre isso? É o Non-Vessel Operator Common Carrier. É o carregador que não é operador do navio, não é o armador. O NVOCC, ele faz fretamento da carga, né, de espaços nos navios, e eles revendem essas cargas, esses espaços, perdão, aos importadores e exportadores. Então, ele lá, antes de dar o frete para nós que estamos contratando, e aqui nós estamos falando sempre de nós que estamos como contratantes desse frete, né?
Antes mesmo de a gente ir lá e querer fazer uma cotação, ele já tem esse espaço comprado e ele daí vai oferecer para vender, independente se essa carga, se todos os espaços sejam preenchidos ou não das cargas, né? Se as cargas embarquem ou não. A companhia aérea é quem vai transportar a nossa carga, né? Via aérea, e a transportadora terrestre, que também é um transportador da nossa carga. E aí nós temos a figura que é o agente de carga, o freight forwarder. Quem é a figura do agente de carga, né? Ele é o responsável por um planejamento e uma intermediação de soluções logísticas para o cliente dele, para as empresas, para que ele possa fazer movimentar essas mercadorias internacionalmente de um ponto ao outro, a gente chama isso de porta a porta, utilizando qualquer tipo de transporte, qualquer tipo de modal. O agente de carga pode ser um NVACC? Pode, ele pode ser um NVACC, mas ele pode não ser. Ele pode simplesmente contratar espaços das cargas que ele já vendeu para os seus clientes. Como que a gente sabe quem é que a gente vai contratar, né? Eu vou contratar o armador, eu vou contratar o agente de carga. Como é que eu sei? Eu tenho que fazer um estudo naquele momento, daquela minha carga, aquilo que está acontecendo naquele momento atual. Por quê? Porque esse mercado varia bastante, né? Então, com o que eu vou me preocupar? Vou ver quem são os armadores que estão fazendo aquelas linhas de um país ao outro, onde eu quero movimentar essa carga, né? Quem são? Armadores falamos, né? São os donos dos navios. Como é que estão essas linhas conferenciadas? E o que são as linhas conferenciadas? São os agrupamentos de armadores. Os armadores de tempos em tempos, para eles otimizarem também os seus custos, eles costumam se juntar, né? Fazer os seus joints. Então, eu vou ver também quem que está ligado com quem, para ver quem que vai me disponibilizar espaço mais facilmente. Quais são as companhias aéreas que estão fazendo aquela minha rota que eu preciso do ponto X ao ponto Y que eu quero transportar, né? E as transportadoras habilitadas ao transporte terrestre. Nós aqui estamos falando de transporte internacional, então a gente tem que saber que não é qualquer transportadora que vai poder transportar nossa carga. Vai ter que ser uma transportadora habilitada, que ele tenha que ter o permisso, né? Normalmente que é para transportar isso, seja lá dentro do Mercosul, seja fora de Mercosul, mas ele tem que ser habilitado. Aí eu também vou levar em conta que características tem a minha carga. O que ela é? Ela é uma carga que vai ser um FCL, ou seja, ela vai ocupar um full container, todo o espaço do container. Ela vai ser uma carga LCL, que a gente fala de carga fracionada. Ela é uma carga solta, né, qualquer, ela precisa de refrigeração. Também vou olhar da onde que eu estou, qual que é a origem da minha carga, qual que é o destino. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, né? Mas preciso saber que rota que eu preciso, né? Da onde para onde vai estar essa carga. Quais são as escalas que essa carga, que o meu transportador, né? Seja lá marítimo, seja aéreo, seja terrestre, que normalmente a gente fala marítimo e aéreo, que escala que ele vai fazer, aonde ele vai parar, né? Que frequência está sendo utilizada. Ele está me disponibilizando, na verdade, para embarcar, porque eu tenho que saber quando eu quero que essa carga chegue. Então, que frequência que eu posso, tem espaço, não tem espaço para embarcar, quais são os tempos de trânsito. A partir disso, né, que eu faço essas perguntas, que eu levanto esses questionamentos, que eu tenho essas respostas, aí eu vou ver quem que eu vou contratar, o armador ou o agente de carga? A companhia aérea ou o agente de carga? O transportador ou um agente de carga? Quando a gente fala assim, um armador, é eu contratando diretamente, né? E eu vou tentar falar o máximo dos termos que a gente usa, mas provavelmente quem está me ouvindo, né, talvez vão surgir algumas dúvidas no decorrer disso. Então, eu dou uma sugestão que procure a Abracomex para tirar as dúvidas, depois nós podemos tirar essas dúvidas, ou que também procure para saber qual é o curso mais adequado, porque certamente ao longo do que eu vou falar, pode ser que tenham pessoas que não entendam totalmente do processo, que é perfeitamente normal, né? A gente não sabe tudo. Então a gente sugere sempre que contate, né, a Abracomex, que a gente pode dizer ou tirar as dúvidas, ou então sugerir algum curso adequado para que seja complementar.
Então assim, eu vou pensar, se eu contrato o armador direto, o que que eu tenho que pensar, né? Será que ele tem espaço disponível? Quando eu vou comparar com um agente de carga, para saber se eu vou contratar então um agente de carga, eu preciso saber se esse agente de carga ele tem contrato com esses armadores, né? Por quê? Porque eu pressuponho que, como eu já olhei a minha rota, eu vou olhar também que o armador está fazendo aquela rota. Aí eu preciso saber, é melhor eu contratar direto o armador porque ele vai me fazer todos os serviços que eu preciso? Ou o agente de carga, ele tem habilidade para poder ir lá e coletar a minha carga, porque eu preciso que seja coletado na fábrica do fornecedor ou no armazém do fornecedor. O armador normalmente ou dificilmente vai coletar essa carga lá fora, né? Porque o serviço dele principal, embora tenha armadores que façam a parte de inbound, que a gente chama, né, a parte de transporte doméstico, mas tem muitos que não fazem. Por exemplo, se eu quero trazer uma carga da China, isso está lá no interior da China, eu preciso importar isso ao Brasil. Eu vou precisar provavelmente utilizar-me de um agente de carga, porque a maioria dos armadores não fazem esse serviço de coleta. Então, o agente de carga vai me servir melhor. Então, quando eu faço toda aquela análise, né, de conhecer um pouco do mercado e de conhecer um pouquinho da minha carga, e a seguir a gente vai ver que aspectos eu preciso, eu vou ter condições, vai me dar condições de saber quem é melhor contratar. A companhia aérea ou agente de carga? Hoje, para fazer um embarque, né, a companhia aérea se destina a carregar a carga, a transportar a carga. Ela não se destina a fazer documentação de carga. Então, para termos um documento aéreo, para termos o documento correto aéreo, a gente precisa usar um agente de carga. Será que eu uso um transportador terrestre ou será que eu uso um agente de carga, né? É nas mesmas condições. Será que se eu contratar o transportador terrestre, ele vai ter condições de me atender 100%? Ele vai ter condições de analisar um documento como agente de carga faz? Ele vai ter condições de traçar uma melhor rota, saber qual a melhor aduana para passar, falar de alguns dados, né, para eu carregar essa carga de forma correta? Não sei, dificilmente, né? Então a gente tem situações aí que nós precisamos ver todos os pontos, todos os detalhes, para que a gente possa ver quem que é melhor contratar.